Glória a Deus. Sentaram já, irmão? Fica de pé. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Deus aqui nessa noite? Se não tiver alguém feliz, eu profetizo que até o final desse culto Deus vai te alegrar, ok? Porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E bendisse o sábio Salomão que um coração alegre formoseie o rosto. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Sonoplasta. Esquece não, tá? Do que a gente combinou no começo, tá bom? Deus abençoe. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12. E versículo 1, enquanto você procura, eu quero externar os meus agradecimentos, louvar a Deus por esta igreja, por todos vocês que aqui estão. Hoje, encerramento dessa festa, e Deus preparou para que nós pudéssemos estar aqui. Eu quero agradecer pela vida do pastor João, por ter confiado de nós estarmos aqui, pastor, porque não é fácil hoje em dia permitir um pregador pregar nas nossas igrejas. Obrigado pela oportunidade, tá bom? Deus abençoe também a missionária Rosana. Deus abençoe, viu? Obrigado pela recepção, que Deus continue honrando. Também louva a Deus pela vida da missionária Gisele, que nos convidou, que fez o convite a nós. Cadê ela? Já foi para o céu? Glória a Deus. Daqui a pouco ela aparece, né? Glória a Deus. Deus abençoe ela pelo convite, né? Pelo carinho, por ter permitido, através do pastor Raul, nós estarmos aqui. Raul, que é um grande amigo da gente. Deus abençoe minha esposa que me acompanha, né? Faz parte, graças a Deus, do meu ministério, minha intercessora, minha companheira, minha amiga, para todas as horas está comigo, aonde Deus tem me levado, né? Porque o verdadeiro ministério do homem de Deus não se consiste na sua pregação, mas ao andar com a sua esposa. Então, Deus abençoe, até porque já está tudo combinado em casa, que se ninguém der glória, ela vai dar glória aqui, misturado com aleluia, né? Amém, glória a Deus. Gisele, Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. A minha filha que está juntamente comigo, a Sofia, minha neta Isabelle, Deus abençoe, né? O restante dos filhos ficou em casa. É muito filho, né? Graças a Deus por isso. São 5 filhos para a glória de Deus. Não murmura não, que a bênção é minha, ok? Já deu tudo certo. Deus abençoe. Eu quero parabenizar os jovens dessa igreja, né, pelo 4º ano, é isso mesmo, né? O 4º ano, que Deus abençoe vocês. Vocês estão muito bonitos nesse verde, me trouxe esperança nessa noite, que Deus vai fechar esse congresso com chave de ouro. Deus abençoe a todos os obreiros que nos recepcionou aqui, amém? E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com o melhor de Deus para a nossa vida, porque eu acredito que o melhor de Deus está no começo, o melhor de Deus está no meio, mas ainda o melhor dele foi reservado para o final, amém? Jeremias, capítulo de número 12, versículo 1, que nos diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vive em paz todos os que cometem o mal alevisiosamente. Aí a igreja diz: amém. Pode tomar seu assento, irmão. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: não conversa mais comigo a partir de agora. Isso, graças a Deus, até porque cada movimento que você fizer, você pode tirar a atenção de alguém. Queridos e amados irmãos, eu tenho certeza que Deus fez coisas gloriosas. Deus abençoe a levita que louvou aqui, é Júlia, né? É Júlia que louvou aqui? A levita Júlia que estava louvando aqui. Thaís, Deus abençoe todos vocês que louvaram aqui, em nome do Senhor Jesus. Aqui, quando eu me vejo no cartaz, com tanta tocha aqui, eu falo, meu Deus, é muita honra, né? O pastor Carlos Eduardo pregou aqui, um grande amigo da gente, né? Que Deus abençoe. Pastor também, evangelista William, que ministrou a palavra, e hoje Deus preparou para nós estarmos aqui. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor nesta noite nos traz uma reflexão poderosa para as nossas vidas. Quem aqui não conhece o profeta Jeremias, vai conhecer um pouquinho dele nessa noite. Porque o profeta Jeremias, ele foi chamado, escolhido por Deus para profetizar num tempo de crise. A Bíblia vai dizer que havia alguns contemporâneos
como alguns profetas como Isaías, alguns profetas como Ezequiel e o profeta Jeremias, mais conhecido como o profeta Chorão. Para falarmos deste profeta, precisamos entender por que é que Deus colocou Jeremias em cena para profetizar para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém e para aqueles que estavam simplesmente cativos. Algumas expressões bíblicas vai nos trazer à memória que às vezes nós não entendemos o nosso chamado. Nós não entendemos por que Deus nos colocou à prova de podermos fazer a sua obra. Haja vista que Jeremias, para aceitar o seu chamado, ele teve que ter de Deus algumas visões, e ele teve que também ter do Senhor alguns sinais sobre a sua vida. O primeiro sinal foi que quando Deus falou para Jeremias que ele seria um profeta, ele se negou dizendo: Senhor, não quero profetizar contra este povo, pois apenas eu me considero uma criança. E o Senhor disse: Jeremias, não diga eu sou uma criança, mas tão somente abra a sua boca e tu saberás que eu sou na tua vida. A segunda coisa que Jeremias pediu ao Senhor foi um sinal para saber se de fato Deus estava com ele. E o mesmo Deus, sem que Jeremias percebesse naquele momento, disse para ele: Jeremias, o que é que tu vês? E ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir na tua vida. E aí começa o profeta Jeremias em cena, profetizando diante de um tempo difícil. Eu quero que você reflita comigo e saiba que o público que Jeremias pregava não era este público lindo que aqui está, que representa hoje a graça de Deus, um povo pentecostal, um povo cheio da graça, da unção, que já está aí alguns dias diante de um congresso e que hoje, mesmo cansado desses dias, veio para o fechamento do congresso para adorar ao Senhor. Jeremias não tinha um público pentecostal, não tinha um grupo de adoradores, da qual ele, quando ministrava a palavra do Senhor, as pessoas davam glória. Não, o público que Jeremias pregava eram pessoas críticas, eram pessoas idólatras, eram pessoas que queriam de todas as maneiras arruinar com a sua vida. E aí quando surge um jovem adolescente em cena, trazendo e pregoando a palavra, os reis da cidade, a Bíblia diz que durante um período que Jeremias profetizou, se passaram 5 reis, mas um dos reis que mais perseguiu Jeremias foi o Zedequias. Aleluia, a Bíblia vai dizer que este rei queria por todas essas formas destruir, aleluia, a vida deste profeta. Mas havia um rei por nome de Josias também, que armou e atentou contra a vida do profeta Jeremias. E aí nós vamos começar a entender que quando o profeta está profetizando, principalmente aquilo que o povo não gosta de ouvir, ele é confrontado, ele é humilhado. Mas com Deus funciona assim. Pelo menos no tempo de Jeremias, quando o profeta terminava de profetizar, o mesmo Deus pegava o profeta, escondia o profeta, protegia o profeta, revestia o profeta para o dia seguinte. Nós vamos começar a entender que quando Deus nos coloca em cena, não é nós que temos que sair de cena, é Deus que nos tira de cena. Então, enquanto nós estamos em cena, nós precisamos fazer tudo o que Deus está mandando. Está doendo, está machucando, estamos sendo feridos, estamos sendo machucados, mas precisamos continuar profetizando. Eu vou dizer para você que quando Deus levantou Davi começou durante um período da sua vida, aleluia, a reinar. Só que Davi só reinou depois dos 30 anos. Quando Davi foi ungido na casa do seu pai, a Bíblia diz que Davi voltou para o curral das ovelhas para apacentar as ovelhas do seu pai. Davi entendeu: eu recebi a unção de rei, mas isso não me faz sentar no trono, porque a unção, aleluia, não é para ser servido, a unção é para servir. E quando ele foi apacentar as ovelhas, passou um período de perseguição, até o período em que Deus usou Davi para destruir o gigante, até o período que Deus usou Davi para trazer a arca da aliança de volta para dentro de Jerusalém, até o período que Deus exaltou Davi diante de todos os seus inimigos. Pastor João, tudo quanto é inimigo que Davi enfrentava, ele não tinha medo, pastora, porque ele colocava sempre Deus à frente. Mas teve um dia que a Bíblia vai dizer que
Davi, por onde passava, no tempo da constituição em que podia, Davi formava uma família, e diante de formar uma família, Davi teve vários filhos, só que aí começou os problemas, porque o tempo vai se passando, a gente novo, a gente guerreia, a gente busca, a gente faz a obra do Senhor, mas há um legado que nós precisamos deixar, que é para os nossos filhos, dar continuidade. Só que Davi tentou fazer tudo isso, mas um pecado desferiu na casa de Davi, comprometeu o seu caráter, fez com que Davi caísse em adultério, e Deus usou o profeta Natã para desvendar o pecado de Davi. Só que a Bíblia vai dizer que diante de Deus teve perdão, a ponto de Davi dizer: Senhor, tira tudo de mim, mas não tire a tua presença. Ele mesmo orou no Salmo 51, e versículo 7, ele disse: lava-me, Senhor, para que eu fique puro, para que as minhas vestes sejam mais alvo do que a alfa-neve. É interessante porque Davi tinha muitos filhos, mais de 13, 14 filhos, e na casa de Davi começou a ter algumas adversidades. E como poderá se deixar um legado para filhos que estão brigando por uma cadeira, para filhos que estão brigando por posição, para filhos que estão brigando por poder? Na casa de Davi, quando Davi prometeu que Salomão seria o novo rei, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 1 que Davi chegou aos 70 anos, e Davi não vai mais exercer função como rei. Então Davi promete a Salomão que ele seria o novo rei, mas se fosse por Davi, Davi continuaria. E Davi dizia: Senhor, deixa comigo que eu levanto o templo, deixa comigo que eu edifico a casa. O Senhor disse: não, Davi, o templo quando levantado ele será santo, e as tuas mãos estão cheias de sangue, então deixa o legado para o teu filho. Salomão recebeu a promessa, colocou no coração e disse: eu serei o rei. Mas a Bíblia diz que o filho de Davi mais velho, por nome de Adonias, assumiu a frente e disse: já que papai não pode mais reinar, eu serei o novo rei. E enquanto Davi está em casa sendo cuidado por uma moça por nome Abisag Sunamita, a Bíblia diz que Adonias está fazendo festa e dizendo: eu sou o novo rei de Israel, eu sou aquele que pode, aquele que tem o poder de tudo. E aí que está a diferença, eu vou trazer para os dias de hoje, porque antigamente o pastor João vai se lembrar, junto à missionária Rosana, que antigamente nós se escondia de Deus para se apresentar, a gente se escondia para pregar, a gente se escondia para ter uma oportunidade, porque nós tínhamos temor, nós tínhamos tremor do que era o altar. Aleluia! Nós sempre foi ensinado o que, pastor João? Se eu subir um monte de qualquer maneira, Deus me joga lá de cima. Se eu subir no altar de qualquer maneira, Deus me fulmina. Só que hoje não, hoje mudou. Hoje as pessoas estão priorizando mais talento do que caráter. Hoje as pessoas querem pregar, hoje as pessoas querem cantar, hoje as pessoas querem se apresentar, mas elas não querem ser repreendidas, elas não querem lavar a igreja, elas não querem começar de baixo, elas não querem se humilhar diante do altar do Senhor. Davi mandou, vou voltar para Jeremias, Davi mandou parar a festa e disse: vai até lá, aleluia, onde aquele bando de fofoqueiro, panelinha que foi junto com Adonias, aleluia, para participar da festa, cancela a festa, cancela o evento e diga que Adonias não é rei. Quem é rei vai ser Salomão. A Bíblia é tão clara que quando Salomão viu a adversidade que ele passou, a primeira coisa que ele fez em 1 Crônicas capítulo 3, quando ele ouviu o Senhor falar com ele: Salomão, pede o que queres que eu te dou. Salomão entendeu: depois desta briga, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para me lidar com tudo isso. O tempo passou, e o que nós vemos na casa de Davi? Nós vemos adversidade, nós vemos, aleluia, luxúria, nós vemos na casa de Davi, aleluia, até um atentado, nós vemos na casa de Davi até um abuso sexual. A Bíblia diz que Aminon, um dos filhos de Davi, abusou da própria irmã por nome de Tamar. A Bíblia diz que Absalão, tão irado, Calavassub foi lá, matou Aminon e gerou, aleluia, uma briga generalizada. A Bíblia vai dizer que Absalão, pela queda do pai, achou que poderia também ser rei. E sabe o que Absalão fez? Reuniu alguns homens e disse: ei, quem fazer parte da rebelião comigo vai crescer comigo, quem fazer parte da rebelião comigo vai ter um cargo no ministério. E a Bíblia vai dizer que ele juntou homens, porque a panelinha só fica forte com mais de 5
para frente. Só que aí nós começamos a entender que Davi teve força a vida inteira para brigar com os inimigos. E aonde agora está a força de Davi? Para brigar com o próprio filho. Davi chegou no Salmo 3 e ele disse: Senhor, eu vou fazer uma oração que eu nunca fiz, mas vou fazer agora. Ó Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos aqueles que se levantam contra mim. Aí Deus falou para Davi: Davi, é porque ela vai subir se tratando desta ocasião. Eu sei que você não pode lutar, então faz o seguinte, Davi: enquanto estão se levantando contra ti, aleluia, eu vou cuidar e eu vou vingar por ti. A Bíblia diz que Davi entrou, Davi dormiu, e Davi tentou ouvir a voz de Deus e dizer: se está na mão de Deus, Deus está cuidando. No dia seguinte, Davi levantou as duas mãos, no Salmo 3, versículo 5, e ele disse: eu me deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu olho para o profeta Jeremias e eu vejo que para o profeta não era fácil condenar o pecado, porque bater na tecla do pecado nos faz viver a santidade, nos faz viver, andar em retidão ao Senhor. E eu falava com Deus uns tempos atrás, eu dizia: Senhor, por que a gente já não vê João Batista na igreja? Por que o Senhor, Pai, já não opera naquele sentido que o Senhor operava nos anos 90? Que quando Armando Coque se levantava, dizia: fecha a igreja porque Deus me deu um rolo e ninguém sai daqui. Quando as portas do banheiro ficavam cheias de crente para se esconder lá dentro com medo de ser revelado. E aí Deus me respondeu, sabe o que? O Senhor disse: meu filho, nós estamos vivendo num tempo da apostasia, num tempo de tanta mentira, num tempo de tanto engano, que basta olhar para alguns dos nossos filhos, que eles erram e eles afirmam que não errou. Imagina hoje Deus levantar um profeta, desvendar um pecado no meio da igreja, apontar uma pessoa e dizer: você está em pecado. Imagine a dissensão dentro da igreja, da pessoa bater de frente e dizer: prova que eu estou em pecado, que dia que foi, que hora que foi, com quem foi. E aí o novo convertido que está chegando na igreja, ele se levanta e vai embora, ele diz: meu Deus, que coisa é essa dentro da igreja? Aí teve uma visão celestial do céu, que o Senhor disse assim: o enganador, ele sai por si só. O pecador, olha para mim, sabe por que tem muita gente na igreja em pecado? Porque muitas igrejas estão frias. Muitas igrejas estão geladas. Muitas igrejas se venderam, se corromperam por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa do poder. Hoje alguns homens estão pregando com o teu nome. Hoje alguns estão pregando com a tua fama. Hoje nós estamos sendo ressarcidos na rede social. A igreja está sendo destruída. Por quê, pastor? Olha para cá para você entender. Porque nunca se viu um exército tão grande como o exército de Cristo, como nós que estamos aqui. Mas também nunca se viu um exército tão desunido. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque o ministério do homem de Deus não se consiste dentro da casa. Sabe o que está acontecendo hoje, pastor João? As pessoas chegam no teu ministério, se apresentam, vem de outra igreja, como pastor, como presbítero, como diácono, como qualquer obreiro. Chega aqui com cara de santo, chega aqui contando uma história triste, chega aqui, aleluia, se vitimando, chega aqui dizendo que foi abandonado, chega aqui dizendo que o pastor não foi visitar, chega aqui, aleluia, dizendo que foi desprezado na igreja. Aí chega aqui, todo mundo abraça, todo mundo cuida, todo mundo, aleluia, estende a mão. E sabe o que ele faz? Passa um tempo, ele começa a juntar um grupo de... Eita, meu Deus! Pastor, o que o senhor está falando, o senhor vai provar na Bíblia, é da Bíblia que eu gosto. Olha que forte, eita Jesus de Nazaré, Gacalai, Astúbia. Eu fico imaginando, olha para aqui, quando Deus levantou Moisés, eu vou pregar rapidinho, eu estou tentando voltar para Jeremias, eu vou voltar, vai segurando aí. Quando Deus levantou Moisés, aquele que foi tirado das águas, o filho da filha de Faraó,
que libertou o povo do Egito. O mar se abriu, o povo passou, a Miriam cantou o hino da vitória, Moisés disse: só o Senhor é Deus. O deserto estava esperando por eles. Só que aí, meu irmão, olha para mim, a gente não conhece pessoas só por mensagem, a gente conhece pessoas no dia a dia. Não define um cantor e um pregador pelo que você vê ele pregar, pelo que você vê ele cantar. Foi no dia a dia, pastor Elisângela, que eles começaram a se conhecer. Moisés está lá, meu irmão, pastor. Meu Deus, pastor, quem quer ministério pesado? As pessoas que querem tomar nosso lugar, elas não têm noção do que significa ministério. As pessoas que às vezes falam para o Senhor: abre uma igreja ali, meu pastor, ali vai dar fruta, ali tem... Não, meu irmão, não é assim não. O problema não é as almas, o problema é quem eu vou enviar lá. Por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia diz, olha que interessante, coisa rápida aqui. A Bíblia vai dizer que quando Moisés conduzia o povo, começou a haver levante, começou a haver conversa, começou a haver panelinha. Só que Moisés, olha para mim, Moisés não se atentava a isso, porque Moisés estava sempre no monte orando. Só que a Bíblia diz que, aleluia, oh glória a Deus, é muito forte isso. A Bíblia diz que 3 homens se levantaram contra a vida de Moisés: Coré, Abirão e Datã. Só que eles pegaram 3 homens fortes, diante de cada tribo, que representava cada tribo, pegou o povo, fez uma lavagem cerebral e levantou mais de 400 pessoas para que a panelinha criasse força. E as pessoas no meio do deserto dizem: por que Moisés tem que mandar em nós? Se nós criar uma força sobre ele, é nós que vai nos mandar em nós mesmos. Só que quando Moisés, olha para mim, para você entender, a gente não ora pedindo para Deus revelar pecado, porque eu tenho mais o que fazer. Mas que culpa a gente tem? Aleluia, que culpa nós temos, pastor? Que Deus não nos deixe enganado. Você está entendendo o mistério? Enquanto Moisés está orando no monte, o Senhor está dizendo: Moisés, eu escuto conversas que você não escuta. Moisés, tem alguém batendo nas tuas costas e dizendo: você é o tal, você é uma bênção, mas querem te matar, Moisés. Aí Deus diz assim: Moisés, olha o que eu faço com este povo. Por amor que eu tenho a você, eu dou vida, mas eu também mato. Pastor, Deus mata, pastor? Mata. O 5º livro do Pentateuco, que é o Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, diz assim: vede agora que eu sou nenhum Deus comigo, eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Deus abriu a terra, engoliu a metade do povo e disse: se é para murmurar no deserto, indo para a terra prometida, morram aqui mesmo, mas vocês não prosseguem viagem. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós temos que parar de romantizar o evangelho. Nós temos que parar de ficar insistindo com gente que não quer compromisso. Nós temos que parar de ficar correndo atrás de pessoas dodói, de pessoas que não criam maturidade, que não criam estrutura, e que estão na igreja causando, estão na igreja lá, ela subir como ela levantando falsa calúnia. Aleluia. Aleluia. Aí Deus abriu a terra. Vou pregar rapidinho aqui, olha lá a hora. Deus abriu a terra, matou o povo. E Moisés: Senhor, o que é isso? Deixa comigo, Moisés. Só que aconteceu uma outra cena. Aconteceu uma outra situação. Para piorar o negócio, os próprios irmãos de Moisés falando mal dele. Meu Deus! Como que pode, meu pastor? Nós fazemos parte do mesmo exército. Como que eu posso me incomodar com o teu sucesso, meu pastor? Como que eu posso ficar entristecido por ver Deus levantando alguém, honrando alguém, meu pastor? Miriam chamou Arão e disse assim: Arão, deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só usa Moisés? O Arão, deixa eu te falar uma coisa. Tu tá sabendo aí que Moisés vai se casar com... Aleluia. Você está sabendo que Moisés vai se casar com uma mulher de uma tribo tal? Você está sabendo, Arão? Arão, não estou sabendo de nada. Só que Moisés está onde, pastor? No monte. Moisés está onde?
Ah, coisa linda é quando tem alguém falando mal de você e você está na oração, irmão. Aleluia! Sabe o que Deus se agrada? Não é quando alguém está falando mal de você e você está respondendo lá na rede social. Sabe o que Deus se agrada? Não é quando alguém está se levantando contra a tua vida e você está batendo boca. Não, Deus se agrada é quando alguém está falando de você e você está orando. Olha para cá. Deus falou para Moisés, desce do monte, eu quero uma reunião na porta do arraial. Mas o que foi, Senhor? Não, lá eu falo, Moisés. Quando chegou na porta do arraial, Moisés, eu quero uma reunião. Quem, Senhor? Você, Arão e Miriam. Só os 3. Tá bom, Senhor. Miriam, Deus quer uma reunião com nós. Arão, venha. E tá lá os 3. Chegou os 2 falsos lá com a cara mais lisa do mundo. Fala, Moisésinho. Fala, meu irmãozinho. Fala, meu lindo. Fala, profeta da última hora. Eita, Moisés, quem sou eu perto de você? Você que é o profeta. Eu sou o pequenininho. Aquela hipocrisia. Só que de repente Deus entrou em cena e disse assim, Moisés, agora é eu que falo. Aí Deus apontou o dedo para Miriam e disse assim, ô Miriam, eu uso quem eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero e quando eu quero. Só porque tu falou mal de Moisés, tu vai ficar uma semana leprosa. E ninguém vai arredar o pé do deserto até que eu dê a ordem para o povo ir. Olha para cá para você entender. A gente vai se deparar, eu vou coisa rápida aqui. A gente vai se deparar com o profeta Jeremias. Você sabe por que Jeremias foi chorão? O profeta chorão? Eu vou te explicar por que ele foi o profeta chorão. Ele foi o profeta chorão porque a princípio, quando ele trouxe a primeira mensagem coletiva diante do povo de Judá, a Bíblia diz que Deus trouxe sobre o povo, pastor, revestimento. Aquilo alegrou o coração de Jeremias. Porque para o profeta naquela época era: se essas pessoas se converter, eu terei mais pessoas para somar comigo. E a união faz a força. Agora, se eu estou sozinho, se eu só tenho Deus comigo, eu posso até confiar, mas não é fácil lidar com a situação. Só que ao mesmo tempo que Jeremias se alegrou, Jeremias viu o mesmo povo que recebeu fortalecimento murmurando e criando situação para defamar o profeta e para defamar o próprio Deus. Olha para mim para você entender, irmão. Eu estou pregando aqui hoje para homens e mulheres de carne e osso. Eu estou pregando para pessoas aqui onde o sangue corre nas suas veias. Você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós não estamos aqui porque queremos estar, estamos aqui, aleluia, não estamos aqui porque estamos fortes, não estamos aqui porque estamos dispostos, não estamos aqui porque estamos animados. Tem dia que nós estamos aqui sem vontade de estar aqui, tem dia que nós estamos aqui sem estar animado, tem dia que nós estamos aqui sem vontade de dar glória. Mas o fato de você estar aqui é porque você já colocou algo no teu coração, só de imaginar de onde Deus me tirou. Um dia na casa do Senhor, Lava Sul, vale mais do que 1000 anos lá fora. É o mesmo de você dizer o que Davi disse no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí olha para mim, o profeta Jeremias aqui no capítulo 12 e versículo 1, está questionando a Deus. Eu não sei como é que foi pregado os 2 dias aqui, mas eu preciso pregar do jeito que Deus está mandando eu pregar. O profeta Jeremias vai levantar um clamor, mas o clamor que Jeremias levanta é um desabafo com Deus. Porque Jeremias está se vendo diante de muitas injustiças. Por que hoje quem anda correto se dá mais mal do que quem anda errado? Por que nós estamos vivendo hoje, pastor, uma inversão de valores? Por que os pregadores mais adúlteros é o que tem mais agenda para pregar? Eu tenho que falar porque eu não aguento. O que Deus está dizendo? Por que esses caras, pastor, quando saem de uma rebelião, abrem uma igreja e o ministério deles começa com 60, 70 pessoas? É assim que Jeremias estava. Jeremias estava levantando o clamor e Jeremias estava dizendo assim: Senhor, quanto mais eu prego, mais esse povo prospera. Mas eles não prosperam porque eles te obedecem.
Eles prosperam porque o inimigo está enganando eles, dizendo que eles não precisam do Senhor para absolutamente nada. Olha que interessante isso. Uma das pessoas também que questionou a Deus acerca da prosperidade dos ímpios foi Asaf. Se você ler o Salmo de número 70 até o 81, Asaf salmodiou 10 salmos. Mas no 73 ele disse assim, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu vi a prosperidade dos ímpios. Olha para mim, olha para cá que eu vou falar uma coisa séria aqui. Se você não quiser receber, é você e Deus, mas eu não vou sair daqui, eu não vou voltar para a moca com o rolo que Deus me deu. Escute, existem pessoas que Deus não vai prosperar na sua vida nunca. Existem pessoas que se depender de Deus para você enriquecer, você não vai enriquecer. Existem pessoas que vai ficar muito tempo de molho sem ser levantada a cooperadora, diácono, presbítero, porque do jeito que você está, a princípio é o jeito que Deus te quer. Porque se Deus colocar qualquer coisa na tua mão, Ele vai te conhecer quem de fato você é. Salomão disse, eu prefiro um pedaço de pão dentro de uma casa onde há paz, do que um banquete farto dentro de uma casa onde habita contenda. Eu quero algo para a minha vida que atribui paz na minha vida. Eu quero algo na minha vida que me deixe na presença de Deus. Porque eu vou falar uma coisa que vai doer, só que eu não estou atingindo a pessoa física, eu estou falando no mundo espiritual. Existem pessoas, com todo respeito, que não deveriam ser obreiros. Porque depois que se tornaram obreiros, se tornaram os mais frios dentro da igreja. São os que mais arrumam desculpa para fazer a obra. Porque quando não era nada, conta comigo, pastor. Quando não era nada, era o primeiro a chegar. Quando não era nada, pulava no mistério, anotava aviãozinho, falava em língua estranha. Quando não era nada, aleluia, tudo que você chamava ele dizia, conta comigo, eis-me aqui, meu pastor. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Foi receber o óleo. Ah, mas o pastor não está na direção, tá. Só que Deus, da caiacé. Foi Deus provar para o homem o quê? Foi Deus provar para o homem que ele, na sua totalidade, era melhor como servo do que como obreiro. Olha para mim que eu vou provar na Bíblia. Saul seria melhor como servo do que como rei. E por que ele foi colocado como rei, pastor? Porque aqueles infelizes do povo de Israel apanharam, perderam a arca ficou fora da tenda de Israel por muitos anos, eles ficaram conflitos, eles ficaram depressivos, eles ficaram amargurados, Israel ficou sem identidade. A Bíblia vai dizer que Ofni e Finés morreu, uma das suas esposas gerou um filho, colocou o nome de Cabó, que significa foi-se a glória de Deus. Mas olha que interessante e forte sobre isso que o Senhor está dizendo. Quando Deus levanta, é porque na sua totalidade essa pessoa já estava preparado. Só que Deus não levanta quem está preparado. Deus prepara quando Ele levanta. Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Deus disse para Samuel assim, olha para cá. Ei, Samuel, o que Israel quer? Senhor, eles querem um rei. Então se é um rei que eles querem, eles não vai esperar o meu tempo? Eles têm diante deles um profeta, um juiz e um sacerdote. Tem você para liderar, você está liderando eles como profeta, como juiz, como sacerdote. Eles não querem? Então sai andando, que eu vou te dar um sinal. O primeiro que vier ao teu encontro, unge. Aí veio o domador de jumenta, o Saul. Ungiu o Saul. Saul começou como aquela pessoa que começa todo empolgado. Começou todo empolgado, estamos aqui, oh glória, é forte, é poder, ele grita, ele fala em línguas estranhas, ele vem para o culto, ele adora, ele dá aviãozinho, aleluia, ele profetiza até para o poste, aleluia, oh glória a Deus, ele fala em língua estranha no carro. Só que o tempo vai passando, e o que foi levantado à mercê do povo começa a ver que sem unção é que nem uma mesa preparada, é que nem um arroz e feijão e um bife sem tempero nenhum, sem sal nenhum. Ai, irmão, você está entendendo o que Deus está dizendo?
A gente não entende certa situação. Jeremias, diga, Senhor, qual é o teu questionamento? Por que o povo prospera? E o Senhor não faz nada, o Senhor não castiga esse povo. Ele falou desse jeito. Se você ler o texto desses versículos que tem aqui, por que o Senhor não castiga o povo? Porque a gente vê o povo pecando. As pessoas hoje não escondem mais nada. As pessoas hoje não se privam de mais nada. As pessoas hoje expõem as tuas vidas como se eles fossem os blogueiros da internet. Ele põe lá quando ele acorda, ele põe lá quando vai almoçar, ele põe lá quando vai jantar, ele põe lá quando vai pra praia, ele põe lá quando vai pro shopping, ele põe lá quando compra uma pizza, põe na mesa, todo mundo morrendo de fome, e tá lá com o bendito do celular pra fazer a selfie. Não, calma aí que eu vou filmar, meu Deus. Tá entendendo? Sério? Você tá entendendo? Deus podia fazer um passe de mágica e fazer a pizza desaparecer. Você tá entendendo o mistério? Por que o senhor tá dizendo isso, pastor? Porque nós, olha pra mim, eu tenho que falar porque Deus tá mandando. Pastor, posso tirar o paletó? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque se nós, olha para mim, se nós perdermos a nossa espiritualidade, nós vamos, Tavassuri Minai, se transformar em pessoas que nós não somos. E aqui eu não estou querendo te ensinar como gastar teu dinheiro. Aqui eu não estou querendo te ensinar como administrar a tua vida, como administrar a tua casa, o que você deve ou não fazer, porque cada um sabe da tua vida. Eu não vim aqui para dar curso de economia, eu vim aqui como profeta, para dizer algo de Deus para você, que hoje é noite de nós revermos os nossos princípios, e entender que se vale a pena viver uma vida de aparência, para querer mostrar para os outros que você está bem, quando na verdade a sua alma está gritando. É hoje que nós vamos decidir se o fogo vai continuar ardendo sobre o altar para não se apagar, ou nós vamos continuar sendo o altar quebrado, sem fogo, sem lenha, sem unção e sem absolutamente nada. Eu não estou dizendo de euforia, eu não estou dizendo de empolgação, porque tem muitos que pulam aqui, mas quando chega em casa já perdeu a cabeça, já perdeu a bênção, já está xingando, já está murmurando. Isso não é unção, isso é fogo de paia. Eu estou dizendo de comprometimento. Eu estou dizendo que se o sangue dá na canela, se vier chuva, se vier sol, se vier tempestade, você está aqui firme, você está aqui orando, você está aqui, eita glória! Por quê, pastor? Só para que você entenda. O profeta não pregava para que as pessoas andassem com ele. O profeta pregava para que as pessoas tivessem as suas vidas transformadas. Irmão, olha para mim, com todo o respeito que eu vou dizer. Eu sei que muita coisa mudou. Porque eu sou de um tempo, eu tenho apenas 43 anos, com essa cara de 60, mas eu tenho 43 anos. Mas nasci no berço evangélico, já vi muita coisa, já passamos por luta, por dificuldades. E era um tempo que a gente era feliz e não sabia. Era um tempo que a nossa casa era pequena, 2 cômodos para 5 irmãos. Mas a gente nos alimentava com aquela comida mais simples, aquele arroz, aquele feijão, aquela macaxeira, aquele ovo mexido. Não tinha bife todos os dias na mesa, não tinha, irmão. A nossa sobremesa era um bolo de fubá que a mamãe fazia, escondia no forno, porque se a visita chegasse e nós entregássemos que tinha bolo, ela dava tudo para a visita, nós não comíamos, ainda tomava uma surra quando a visita fosse embora. Mas a gente era tão feliz, Hoje eu sei que mudou. Eu sei que hoje tem muitas pessoas que se quiserem ir no McDonald's vai, eu sei que se quiserem comprar uma pizza, compra. Eu sei que hoje nós vivemos um tempo que o cartão de crédito está salvando muita gente. Eu sei que hoje nós estamos vivendo num tempo que ninguém mais quer celular simples, não. O camarada está entrando na onda. Olha a inteligência de Satanás. Escute que eu vou entregar. Olha a inteligência de Satanás. Satanás criou o marketing. Satanás fez muito, olha para mim. Satanás fez muitos de nós acreditar que ganhando 2.000 por mês pode te fazer gastar 6. Você está entendendo?
Ele fez você gritar, porque quando você vai comprar alguma coisa, o que você fala? Meu Deus é dono do ouro e da prata, meu Deus tudo pode, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que tudo que pede ao Senhor, Ele entrega. Então eu vou trocar, eu tô com o meu iPhone 13, agora eu vou pro 17, não, agora eu quero tudo novo. Eu tô com esse carro aqui quitado, mas eu quero entrar em outra prestação, porque eu me sinto incomodado de não ter dívida. Eu tô aqui, eu preciso fazer conta, eu tenho que fazer conta, não, eu tenho que fazer conta. Já tem igrejas por aí criando a campanha dos endividados. Só para você entender. Irmão, Davi não fez essa campanha na caverna de Adulão, mas quando ele estava lá, o que chegou de endividado lá, o que chegou de depressivo lá, o que chegou de amargo, só que a mensagem de Davi não foi dizer Deus vai pagar as tuas contas. A mensagem de Davi, sabe qual foi? Deus vai levantar vocês como os meus valentes de Davi. Então nós olhamos o tempo, só para que você entenda, para a gente terminar a mensagem. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse lugar. Aí Jeremias vai dizer, Senhor, mas o Senhor conhece o meu coração. Eu não vou mudar a mensagem. Ainda que as pessoas vão embora. Ainda que as pessoas tentem me matar. Aí ele termina dizendo, ainda que me joguem ou que me lance dentro de um cativeiro, mas a mensagem vai continuar sendo esta. Sabe qual foi o maior questionamento do profeta Abacuque? Se você ler o capítulo 1 de Abacuque, ele fez o mesmo questionamento de Jeremias. Ele disse, Senhor, até quando eu clamarei por violência e o Senhor não fará nada para este povo? Até quando eu clamarei por justiça e nada acontecerá com este povo? Só que a Bíblia vai dizer que Deus se manteve em silêncio para Abacuque. Porque Deus dizia para Abacuque, hoje você está pedindo para que eu entre com justiça. Mas quando eu tocar nesse povo, você vai pedir a misericórdia por eles. E é tão verdade isso que o capítulo 3 de Abacuque diz, oração de Abacuque sobre forma de sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra da tua misericórdia. Quando Abacuque falou, aviva a tua obra na vida, quando Abacuque falou, aviva a tua obra, Abacuque não estava dizendo, movimenta a sua obra, não. Abacuque estava dizendo, transforma pessoas, transforma caráter, transforma o ser humano, e traz eles para a adoração. Quando Deus fez o mover, que alguns morreu, mas outro se arrependeu, Abacuque cantou ao Senhor dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a farinha não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmão, rapidinho, olha para mim, vamos lá, dentro de uma lei que era estabelecida por Deus, a paciência de Deus era assim, curta, muito curta, muito curtinha, é assim, Quando Deus via um filho seu se apartar do seu caminho, a ira de Deus se estendia, e Deus dizia, não serve para viver, mata isso aí, para matar, mata isso, serve não, presta para nada não, dei tudo para ele, fiz tudo para ele, não se rebeliou. Olha para mim, uma vez só porque Ezequias disse assim, estou cansado de fazer a obra. Ezequias diz assim, estou cansado de fazer a obra. Aí Deus fala assim, está cansado? Ô Isaías, vem aqui, vai lá, fala para Ezequias colocar a casa em ordem, que ele vai morrer e não vai viver mais não. Está cansado, morre. Está cansado, você vai morrer. Quando ele sentiu, porque todo mundo quer morrer na hora da aflição, mas quando a sombra da morte passa, ele já pede para viver. Você está entendendo o mistério? Na hora da aflição ele fala, me mata Deus, me leve, eu não aguento mais essa vida. Quando a sombra da morte passa só assim perto dele, ele já fala, o sangue de Jesus tem poder, meu pai. Você está entendendo o mistério? Quando ele falou, não aguento mais, eu quero desistir, põe a casa em ordem porque vai morrer e não vai viver. Aí ele virou o rosto para a parede e disse assim, Senhor, não me mata não, Senhor. É como se ele falasse assim, Senhor, eu falei brincando, eu estava no meu emocional, eu estava fraquinho, eu estava querendo desejar, mas não vou parar não, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Aí Deus falou assim, Isaías, volta lá e diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. É forte isso, irmão. É tremendo isso. Por que você está falando isso, pastor?
Estou falando isso para vocês entenderem que nós, saímos do tempo da lei. Vou terminar a mensagem. Vou até fechar a Bíblia que o povo se alegra. Está acabando. Nós saímos do tempo da lei e entramos no tempo da graça. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu vou abrir uma exceção, não gosto muito disso, mas vou abrir uma exceção agora. Diga para a pessoa que está do seu lado, você só está aqui. Não, diga com mais vontade, diga, você só está aqui porque estamos vivendo o tempo da graça. Diga assim para ele, porque se fosse no tempo da lei, você não estaria aqui faz tempo. E por que, pastor, que entrou a graça? Olha para mim, para você entender. A graça entrou quando Deus entendeu que todos os seus profetas que eles levantaram, que ele havia levantado, vivia de passagem na terra. Então a maioria deles, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, tiveram os seus galardão. E pouco do povo que tiveram o experimento de viver as regiões celestes. Por que o povo morreu no deserto, pastor? Porque o milagre que Deus fez foi abrir o mar para o povo passar. Mas Deus não abre o mar para o povo voltar. Já que eu abri o mar é para você ir. Você quer desistir, então morre no deserto. Vai ficar sem água, sem pão, sem comida, sem carne. Você vai morrer no deserto. Agora entenda, escuta. Por que a graça, pastor? Porque a graça que excede todo entendimento nos fez Deus se levantar. E a Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes o aniquilou, levantou o seu filho, se fez como forma de carne e se passou aqui na terra para entender as nossas aflições. Ponto. Ele entendeu as nossas aflições. Porque Jesus, ele veio à terra não como profeta. Ele veio à terra como filho de Deus para salvar a humanidade, como salvador. João foi o último profeta que pregou no deserto. E João disse o quê? Senhor, eu estou pregando. Mas quem é você, João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu só batizo com água, mas o que está vindo aí, além de batizar com o Espírito Santo, ele vai batizar com fogo. Aí João diz assim, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o tempo passou, resumindo aqui nos meus 10 minutinhos que eu tenho, resumindo esse tempo que hoje nós estamos como igreja do Senhor, quando ele estabeleceu a igreja de Atos dos Apóstolos, levantando 12 discípulos, a qual Judas saiu e depois entrou Matias no lugar de Judas, porque Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata e automaticamente se matou, tirou a própria vida, por tamanha besteira que ele havia feito, a obra continuou. Então a igreja de Atos foi uma igreja constituída pelo Senhor. Então foi uma igreja preparada, uma igreja restaurada e automaticamente se tornou uma igreja enviada. Então, sendo uma igreja enviada, a missão de Jesus, a fala de Jesus para os discípulos é essa: vocês vão fazer discípulos. Então, peraí, vocês não vão me questionar como os antigos profetas, mas vocês vão trazer as profecias que eles profetizaram lá atrás, como cumprimento para os dias atuais de hoje. Aqui eu resumo só uma coisa. Qual foi o maior missionário da Bíblia? Paulo. Aí posso falar algo de Deus que Deus mandou falar? Paulo hoje não suportaria pregar em muitas igrejas. Se hoje Paulo não suportaria pregar em muitas igrejas, imagine naquela época que ele pregou pouco e a igreja dele foi dentro da cadeia. Paulo passou 2 anos numa prisão domiciliar em Roma e foi passando por prisão. Eu fico imaginando Paulo falando com Deus assim: Senhor, aonde vai ser a próxima prisão? Porque era só prisão, só prisão. Olha para mim. Só que Paulo abraçou a causa da igreja. Paulo fez o quê? Porque Paulo, olha para mim, Paulo não era profeta, Paulo era apóstolo. Apóstolo, a palavra apóstolo, no seu significado, é aquele que juntará pessoas para fazer a vontade do reino. Então Paulo abraçou a causa da igreja mesmo estando preso. E Paulo ficou sabendo de muita coisa. Por quê, pastor? Porque, aleluia, só para que você entenda, a igreja tinha os seus líderes, mas sempre tem um líder maior. O pastor é o presidente dessa obra, junto com a pastora, sim ou não? Sim. Pronto, ele é pastor-presidente, pastora-presidente. Só que se eles se ausentarem daqui por uma viagem, a igreja, Deus vai estar aqui, a glória de Deus vai estar aqui, o representante que ele deixou vai estar aqui, mas parece que a igreja não é a mesma. Por quê? Porque o senhor está falando só para você entender, não é para puxar a sardinha para o lado do pastor, não é para ganhar ponto com ele, não, para ele me chamar de novo, não, é porque, é só para você entender. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque quem Deus constituiu para liderar, quando ele se ausenta por um tempo, não é que a igreja vira uma bagunça, pelo contrário, os que ficam assumirá a responsabilidade. Mas no coração de muitos não gera o mesmo temor de respeito para o que vai ficar, o quanto tem por ele. Olha para mim. Por que você está falando isso aí, pastor? Rapidinho, para mim terminar a mensagem.
A igreja estava passando um momento difícil. Você acredita que quando Paulo estava numa prisão em Roma, chegou uma mensagem para Paulo dizendo assim: ô Paulo, tem uns crentes lá em Roma lá, só que estão tudo fraquinho. Tudo fraquinho, Paulo. Chama um para louvar, não quer. Chama outro para contar um testemunho, não quer. A irmã Cicinha está falando mal do Joãozinho está falando mal dela. Está uma bagunça lá, Paulo. E tem mais... a mensagem está sendo pregada lá, mas ninguém está dando glória. O povo está tudo com medo dos inimigos. O povo está tudo com medo. Aí Paulo diz assim: então peraí, que eu vou escrever uma carta. Para a gente terminar. 4 minutos. Eu vou escrever uma carta. Então escreve, Paulo. Eu vou escrever, você leva lá na igreja. Aí Paulo escreveu uma carta. Romanos 8. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que andam segundo a carne, mas segundo... Aí ele vai dizer assim no verso 18. Igreja, eu estou escrevendo para vocês para dizer: eu tenho por certo isto mesmo. Eita, meu Deus do céu. Que as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Aí Paulo diz assim: agora vem Deus encorajando vocês. Escute, verso 31 do capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que até mesmo seu filho poupou, antes o entregou por amor de nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas como está escrito, que como cordeiro fomos entregue à morte todos os dias, sacrificado para o matadouro. Mas em todas essas coisas sois mais do que vencedor, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nem o principado, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nada vai nos separar do amor de Cristo. Então eu quero terminar essa mensagem e dizer para nós que estamos aqui, irmãos: nós não carregamos títulos de profeta. A princípio nós carregamos títulos de adoradores. Eu não quero ter título, eu quero colocar em prática. Porque quando eu coloco o título à frente, eu coloco responsabilidades e compromisso. E muita responsabilidade e compromisso às vezes nos tira do centro da adoração a Deus. Quantas vezes os líderes estão aqui na igreja pensando: Deus, como é que vai ser, como é que vai acontecer? Deus nos ajuda, Deus manda a providência. Só para que você entenda. E sabe o que mais me entristece, pastor? Esses últimos dias Deus está mandando eu falar isso, que nós estamos vivendo num tempo, só para você entender, de muitos ministérios, não estou dizendo aqui, em muitos ministérios, que muitos líderes poderiam estar descansando nas asas do Espírito, de só chegar, liderar a igreja, pregar, fazer a obra, sem se preocupar com sequer o financeiro da igreja. Por que você está dizendo isso, pastor, para terminar a mensagem? Porque Paulo tinha condições de vida. Paulo tinha profissão. Mas ele abriu mão da profissão para fazer a vontade do Senhor. Aí você vê, olha, é raro você ver palavras de bênção no Novo Testamento. Mas aí você vê Paulo dizendo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Está escrito o que lá? Posso? Não, mais uma vez. Posso? Mais uma vez. Posso? Aí todo mundo fala: se Paulo está dizendo, eu também posso. Só que você tem que ler o verso 10 até o 13. Porque no 10, o 11 e o 12, Paulo está dizendo: eu aprendi a contentar com o que tenho. Eu aprendi a ter fartura, também aprendi a não ter nada. Aprendi a ter comida na mesa, mas aprendi também a não ter nenhum pão na mesa. Aprendi a ter abundância, aprendi também a passar por momentos difíceis e deserto. Mas todavia eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu estou pregando aqui para pessoas vitoriosas nessa noite. Eu quero dizer, no fechamento desse congresso nessa noite, não questione a Deus acerca dos ímpios. Olha para mim que eu vou terminar a mensagem, era para ter terminado. Não questione acerca dos ímpios. Por quê, pastor? Porque os ímpios fazem propaganda que te faz parecer que eles são prósperos. Os ímpios lançam jogatinas em redes sociais para você viver baixando jogos, perdendo o seu dinheiro, perdendo os seus bens, fazendo você acreditar que você vai ficar rico. Satanás te engana com um jogo de loteria, te fazendo acreditar que você vai ficar rico, sendo que na verdade, olha para mim, você não pode forçar uma porta que Deus que fechou. Meu Deus. Eu sei que doeu.
aleluia, mas você precisa estar onde Deus te colocou. Por quê, pastor Daniel? Porque assim nós vamos entender. Eu não quero notícia do mundo, eu não quero, aleluia, saber com quem você vai votar, eu não quero saber como é que está o governo. Nós estamos vivendo diante de uma Constituição, vou até falar sem microfone para não escandalizar. Nós estamos vivendo diante de uma Constituição que hoje são os maiorais que decidem quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente, quem vai ser o senador. Às vezes você olha para o tempo e você diz, eu vou lá votar e fazer o meu direito. Isso, vai lá, cumpre a Constituição, cumpre o que você tem que fazer. Mas a gente sabe que o mundo já é do maligno. Satanás tem tomado posse de tudo isso para tentar nos destruir. E sabe aonde está o mal da igreja? Aleluia, se investir em política, se investir nas coisas deste mundo, aleluia, se misturar com aqueles que te fazem promessa acreditando que você vai ter alguma coisa e você não vai ter. Mas o Senhor manda dizer, Paulo uma vez disse assim, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero estou sempre fazendo. Eu tenho um espinho na carne, é como mensageiro de Satanás viesse mesmo, ofeteasse e me jogasse ao chão. Paulo ouviu do céu dizendo, a minha graça, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus está voltando. Prepare as tuas vestimentas, prepare as tuas estruturas. A maior oportunidade que você pode ter aqui não é cantar e nem pregar, mas é você estar aqui. Só de Deus ter tirado você da onde Ele te tirou e não ter deixado Satanás te matar, é a prova do amor que Ele tem na sua vida. Quem recebe essa mensagem, aplauda Jesus bem forte. Irmãos, Deus abençoe. Irmãos, tem alguém aqui nessa noite que diante dessa mensagem, diante desse culto, desse congresso, dos louvores que foram entoados, tem alguém aqui nessa noite que você se encontra afastado dos caminhos do Senhor? Ou alguém que ainda não aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida? Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de graça, de mudança de vida, de paz no coração. E hoje Deus quer dar uma oportunidade para pessoas que vieram nesse congresso. Você que está afastado, você que ainda não é crente, levanta sua mão junto com a minha, vem aqui à frente. E nós como igreja vamos orar por você. Porque eu sei que hoje existem muitas pessoas que não têm mais força de se levantar, porque Satanás lançou no coração delas que não tem ninguém por elas. Mas há uma igreja aqui de braços abertos, querendo abraçar a sua causa, te ajudar, para que você possa recomeçar da onde você parou. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Ou aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida? Não tem ninguém? Eu vou perguntar mais uma vez. Existe alguém aqui no nosso meio que você hoje está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar para a casa do Pai? Ou alguém que ainda não é crente e você quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida? Não tem ninguém? Que Deus possa te conceder uma oportunidade. E aquilo que Deus falou para Ezequiel, pregue para este povo, porque se você não pregar e eles morrer, eu vou cobrar do sangue deles em suas mãos. Mas se você pregar e mesmo assim eles não se converterem e eles partirem amanhã, de você eu não cobrarei nada. Então, diante dessas testemunhas, o apelo foi feito. Mas eu peço que Deus te conceda uma próxima oportunidade para que você se reconcilie ou aceite Jesus. Amém, igreja? Irmãos, o pastor João me permitiu, eu trouxe uns biscoitinhos amanteigados, eu vivo da obra, eu vivo do ministério, eu tenho ido por onde Deus tem me levado a pregar a sua palavra, e aonde a gente vai, eu levo aqueles biscoitos que tem nos ajudado, né, na minha vida, na minha casa, na minha família, e custa R$20 cada pote, né? Passa ali, compra um biscoitinho, ajuda o nosso ministério, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você tiver de regime, leva para casa que alguém vai comer lá, pode ter certeza, ou presenteie alguém da igreja, o pastor, a pastora, amém, que eles vão aceitar em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Quem sentir de Deus, compra, tá bom, irmão? Quem não sentir, pode comprar do mesmo jeito, que às vezes o coração é enganoso. Aplauda Jesus, Deus abençoe.